iniciar a gravação. Retomando, então, a sessão de julgamento da segunda-feira à tarde. Item agora 36 da pauta, doutor André. Item 36, Tavares de Melo, embalagens. Trata o presente processo da exigência de imposto sobre a propriedade territorial rural, ITR 16 de 2008, referente a imóvel denominado Fazenda Nossa Senhora do Carmo. Segundo a fiscalização, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a área de produtos vegetais, bem como o valor da terra nua declarado, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido nas normas da ABNT, razão porque foi o mesmo arbitrado com base nas informações do sistema de preço de terra CIT. Desde a impugnação, o contribuinte contestou o fato de, no lançamento, constar equivocadamente que, após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente utilizada para a plantação dos produtos vegetais declarada, não comprovou o VTN por meio de laudo de avaliação. Aduz que efetivamente apresentou a documentação comprobatória da utilização da área declarada para a plantação de produtos vegetais, bem como o valor da terra nua, junta novamente documento indicado como de número 3 e 4. De acordo com a decisão de piso, a glosa integral da área declarada utilizada com produtos vegetais de 1.870,0 hectares deu-se por falta de apresentação de resposta ao termo de intimação fiscal, conforme consta da decisão do Estado, especificamente a folha 17. Ainda segundo a DRJ, de fato, verifica-se que, em 27 de 6 de 2011, conforme folha 54/55, foi apresentado o documento contendo carimbo de recebimento da DRF Natal, Rio Grande do Norte, em resposta ao termo de intimação. Esse documento informa que o imóvel em questão é totalmente arrendado à empresa LCD Bioenergia S.A. para a exploração da cultura de cana-de-açúcar, e que toda a produção é consumida e industrializada na própria unidade agroindustrial. Informa ainda que seguem anexados àquele documento o laudo de vistoria técnica, a certidão de registro e a planta do imóvel, bem como o extrato da produtividade. Acrescenta que, mesmo que não houvesse intimação prévia, o que não é o caso, não acarreta em prejuízo ao contribuinte e não implica em violação aos princípios constitucionais e contraditórios do devido processo legal, cerceamento do direito de defesa, uma vez que, depois de cientificado o lançamento, o mesmo dispõe do prazo de 30 dias para apresentar a sua impugnação, acompanhada dos documentos de que dispuser para fazer prova a seu favor. Quanto ao pedido de diligência apresentado pelo contribuinte, a decisão de piso aduz que o trabalho de revisão realizado pela fiscalização é eminentemente documental, se o não cumprimento das exigências para a comprovação da área de produtos vegetais e do VTN declarado justifica o lançamento de ofício, regularmente formalizado por meio de notificação de lançamento, nos termos do artigo 14 da Lei 9.393 e artigo 52 do decreto, não havendo necessidade de verificar in loco a ocorrência de possíveis irregularidades. Após a análise dos documentos de folhas 57 a 71 e folhas 90 a 93, a decisão ACO entendeu que os documentos trazidos aos autos são insuficientes e inconclusivos para que se proceda ao restabelecimento da área glosada de produtos vegetais, portanto, permanecem inalterados o grau de utilização e a alíquota de cálculo, conforme indicou a fiscalização para fins de apuração do imposto. Conclui ainda, com relação ao VTN arbitrado pela autoridade fiscal, por não ter recebido resposta ao termo de intimação, que restou caracterizada a subavaliação do VTN declarado e que o laudo técnico apresentado não atendeu às normas da NBR 1465-33 da ABNT. Em razões recursais, o contribuinte assevera que houve cerceamento do direito de defesa e alega novamente que foram apresentados documentos requeridos pela fiscalização do TIF e que foram ignorados por ocasião do lançamento, o qual indica que o imóvel rural em grau de
tem grau de utilização zero, como se não existisse qualquer tipo de plantio, mesmo se tratando de um imóvel arrendado com a exclusiva finalidade de plantio de cana-de-açúcar para um dos maiores grupos agroindustriais do país. Aduz que o arbitramento do VTN com base no CIFT é medida excepcional e que deve ser previamente justificado, assegurando-se ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa e que a autoridade julgadora de primeira instância, ao impugnar o laudo técnico apresentado, arvorou-se em examinar questão que não lhe compete. Afirma que o decreto 70.235 assevera que as notificações de lançamento deverão estar instruídas com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito e disserta acerca da necessidade de diligência in loco para a constatação da verdade material. Pois bem, cabe inicialmente pontuar no que tange às alegações de análise de prova e pedido de perícia, que o decreto 70.235, que estabelece as regras do processo administrativo fiscal, assevera que na apreciação da prova a autoridade julgadora formará livremente a sua convicção. Então, nesse caso, a prova produzida em processo administrativo tem como destinatário final a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência ou não da realização da perícia. Dessa forma, diante dos documentos trazidos aos autos, cabe à autoridade julgadora a apreciação dos mesmos e, verificando a inexistência de dúvidas quanto aos esclarecimentos dos fatos, poderá afirmar livremente a sua convicção diante do conjunto probatório já adunado e entender pela prescindibilidade da realização da perícia em face do seu convencimento. No entanto, no presente caso, importante se faz verificar que o lançamento do encomendo seguiu todos os passos para a sua correta formação, conforme determina o artigo 140, se o lançamento, se faz verificar se o lançamento seguiu todos esses passos do artigo 142 do CTN, bem como a presença dos requisitos do artigo 10 do decreto 70.235 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa. Eu cito aqui o artigo 59 do 70.235, artigo 60 e 61. Vez que são nulos os atos e termos lavrados com preterição do direito de defesa, sendo que a nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência. Desta feita, importante destacar que a motivação do lançamento foi justamente o fato de o sujeito passivo ter se mantido inerte e de ter se eximido de comprovar a área de produtos vegetais bem como o valor da terra nua declarada. Assim, teve como consequência a glosa da terra declarada, como de produtos vegetais, e o arbitramento do VTN com base nas informações e valores constantes do CIFT, nos termos do artigo 10, parágrafo 1º, inciso único e artigo 14 da Lei 9.395. Nesse sentido, conforme já destacado pela DRJ, não restam dúvidas de que o contribuinte apresentou o documento de folha 54 e 55, contendo o carimbo de recebimento da DRF Natal, datado de 27 de 6 de 2011, em resposta ao termo de intimação fiscal, através da qual informo que o imóvel em questão é totalmente arrendado à empresa LCD Bioenergia para a exploração da cultura de cana-de-açúcar e que toda a produção é consumida e industrializada na própria unidade agroindustrial. Anexa ainda o laudo de vistoria técnica, a certidão de registro planta do imóvel, bem como o extrato de produtividade. Nesse diapasão, constata-se que o lançamento decorreu do não atendimento à fiscalização relativamente à apresentação de documentos. Entretanto, foi constatado que os documentos foram apresentados e que não foram analisados pela fiscalização, que resultou na glosa de área declarada e no arbitramento do VTN por não apresentação do laudo técnico. A intimação do sujeito passivo, possibilitando a entrega dos documentos requeridos na intimação, são condições essenciais para a realização do lançamento no presente caso, tendo em vista que a motivação da glosa e o arbitramento realizado foram efetuados após a constatação de que o sujeito passivo não havia respondido à intimação realizada, entretanto verificou-se a incorreção da premissa que motivou o lançamento. De fato, conforme descrição dos fatos,
Cotize na notificação de lançamento, a fiscalização justificou o lançamento de ofício pela falta de comprovação após regular a intimação do contribuinte, dada declarada, assim como o VTN. Eu cito aqui, transcrevo. Consoante os fatos apresentados e os documentos adunados aos autos, constata-se que o vício no procedimento fiscal tem relação direta com os fundamentos adotados no lançamento, lastreado na existência de conduta omissiva do contribuinte, na apresentação de documentação comprobatória da área de produtos vegetais e VTN declarados, que autoriza a constituição do crédito tributário da forma como exposto no lançamento. Não autoriza. Ocorre que a motivação contida no lançamento não se confirmou, o que prejudicou o sujeito passivo, findando por cessar o seu direito de defesa, além de afrontar o princípio da legalidade. O defeito do lançamento diz respeito ao seu conteúdo, vez que, na sua origem, revela vício intrínseco e fulmina o próprio fundamento de falta de comprovação da área de produtos vegetais do valor da terra não declarado. A motivação apresentada não condiz com a realidade dos fatos e a sua validade somente seria possível por meio da edição de um novo ato administrativo com conteúdo alterado, motivação, que configura vício de natureza material. Dessa forma, deve ser declarada a insubsistência do lançamento realizado. Por tudo exposto, com esse do recurso voluntário, dou-lhe provimento para julgar a insubsistência do lançamento. Perguntas? Estou analisando aqui. Uhum. Doutor Andréia, deixa eu só aqui voltar ao seu voto. Nós estamos discutindo aqui em grau recursal todo o lançamento, inclusive o VTN, né? Essa documentação lá, que não chegou às mãos da fiscalização, ela também envolvia o laudo de avaliação? Também tinha a avaliação do valor da terra nua, ou era somente está limitada à produção vegetal, área de produção vegetal? Deixa eu ver. Ele diz aqui, né, eu cito aqui no meu voto, aduz que efetivamente apresentou documentação comprobatória da utilização da área declarada para a plantação de produtos vegetais, bem como o valor da terra nua. Aí indica os documentos que ele cita, o documento 03 e 04, né? Verificar lá na... Qual seria quais as páginas que estão aí desse documento? Deixa eu conferir, peraí. Documentos de folhas 57 a 71 e 90 a 93. Tem também o de folha 54 e 55, que é a petiçãozinha que ele tinha apresentado na época.
me parece aqui que essa documentação que não foi apreciada se referia aos dois assuntos, então, né, doutor Antônio? Exato. Esse laudo não é só de VTM? Ele trata também de área de produto vegetal? Pois é, a impressão inicial seria só VTN. Aqui a DRJ está dizendo está falando folhas 90. Folhas 90 já seria uma documentação posterior, né? Não, é. Mais um detalhe. Esse laudo não é do exercício. Para o ano de 2007. O exercício aqui é 2008. De fato, se esse laudo, ao afirmar que havia um contrato de arrendamento, isso inibiria o lançamento, né? Eu não cheguei aqui a uma conclusão. O que eu quero dizer é que há o cessamento de defesa desde que tivesse relação com o que foi pedido, né? No caso do VTN está bem claro. Eu tenho uma pergunta. É insubsistente o lançamento ou ele seria anulado por vício formal? Não, no caso, o vício seria material, né? A motivação. Mas o fiscal ele não viu a documentação entregue pelo contribuinte e lançou como se ele não tivesse apresentado, não foi isso? Ele lançou como se não tivesse apresentado, né?
Doutor Cláudio, o senhor está pensando em que, mais especificamente, o porquê? Se o vício, se o vício atingiria todo o lançamento. Antes. É porque aqui diz que ele teria apresentado também uma certidão, planta do imóvel, bem como extratos de produtividade. Acho que são as planilhas. São planilhas que tem. São planilhas, é? Veja, suponho eu, porque depois do laudo, Aham. na página 72, o que é isso? É uma situação da Situação geral safra. situação da safra, geral. Essas que estão em paisagem, né? Estão assim, é isso, né? Tá, tudo bem. Tá certo. Não, realmente, ele envolve os dois assuntos. Aqui, eu fico pensando aqui, a DRJ, ela falou que... A DRJ diz assim, cumpre destacar que até mesmo a ausência de intimação prévia, que não foi o caso, não acarreta prejuízo ao contribuinte e não implica violação aos princípios. Então eu fico pensando, não precisa mais intimar, né, doutor Pinheiro? Nesse raciocínio da DRJ, porque sempre vai ter oportunidade de apresentar impugnação. É só intimar para impugnação. Isso, é isso aí, né, doutor? Esse é o raciocínio da DRJ. Precisa de procedimento fiscal. É atuar, intimar e acabou-se. Agora, com instância única para os débitos menores, vai ficar ótimo esse posicionamento. Bom, vamos votar? Clébison. Tem defesa e teoria dos motivos determinantes, é isso o fundamento? A DRJ se vinculou ao fundamento e ele não se concretizou, nulidade, e também gerou cerceamento de defesa. São os dois fundamentos, isso eu entendi. Eu entendo aqui que não é insubsistente o lançamento, né? No sentido de... Acho que seria... tem um vício material aqui, né? Esse material. Acho que tecnicamente seria isso, porque poderia ter sido refeito o lançamento, agora não pode mais, né? Mas poderia ter sido refeito, né? Só que Ele é insubsistente por conta do vício material. Né? isso, correto. Para julgar subsistente o lançamento por vício material, talvez seria isso, né, doutor André? Perfeito. O vício material, até porque não é simplesmente refazê-lo. Toda a motivação ela está comprometida. Por isso o vício material. Então eu acompanho, mas se a senhora aqui completasse aqui, ficaria de bom grado, André, só concordar, né? É isso, né? Dessa forma, deve ser declarada a insubsistência do lançamento realizado por vício material. O vício material. É bom. Insubsistente por vício material. É porque senão vai vir embargo para poder definir a natureza do vício. Então, doutor Cleberson? Eu acompanho a relatora. Matheus, obrigada, Piero. Piero? Travou. Ixi. Enquanto ele destrava, vamos para os demais. Raíde. Acompanho o relator. Rodrigo. Acompanho. André. Acompanho. Piero. Eu acompanho. Então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário, item 36. Continuando, item 37. Voltamos para o Cleberson. Item 37.
o item 37, ele é um assunto que envolve outras questões, né? Não que normalmente nós Enfrentamos. tratamos, o usual, né? O que se repete cotidianamente, mensalmente, mas vamos lá. Então, aqui nós temos, nesse caso, é 2004. Exercício 2004 é um recurso em face da decisão da DRJ que considerou improcedente a impugnação. A revisão da declaração referente ao imóvel Fazenda Pindorama, que é localizado o imóvel no município de Corumbá. Essa fazenda com 6.000 hectares. O lançamento é decorrente à glosa, não somente em relação ao valor da terra nua. O contribuinte declarou R$ 27,80 por hectare e foi arbitrado R$ 295,42. Bem, quais são os fundamentos? Aqui 87 é Astrid, faltou Astrid, não sei se aqui seria Zogda ou Skoda, como seria a pronúncia. Os argumentos de defesa, então, da recorrente são que ela não é responsável pelo pagamento de qualquer tributo incidente sobre a propriedade do imóvel rural Fazenda Pindorama, relativamente ao exercício fiscal, considerando todos os documentos apresentados à fiscalização juntados aos autos do processo administrativo. A autoridade fiscal ignorou a falta de documentação, assim como o histórico de fatos narrados, e tampouco a Corte de Primeira Instância manifestou-se explicitamente sobre as questões fundamentais para o deslinde do feito, resultando, então, na falta de motivação do ato administrativo e, consequentemente, na nulidade do lançamento. No dia 25 de março de 2003, o imóvel rural foi repassado à recorrente por força da sentença de oferinação de divórcio, 801 de 99. Muito embora ela se tornou proprietária, diz então a recorrente que, embora esse repasse de oferinação de divórcio, ela só se tornou proprietária quando expedido formal de partilha, já no final do ano de 2006, 27 de outubro. Logo após, em 10 de novembro do mesmo ano, ela alienou o imóvel rural. Quando da partilha dos bens, no mês de março de 2003, o ex-marido tinha arrendado o imóvel rural a terceiros, pelo prazo de 3 anos. No contrato de arrendamento, restou acordado que o arrendatário do imóvel era o responsável pelo pagamento dos tributos. Explique-se a demora na expedição do formal de partilha, 3 anos, não, praticamente, pelo ajuizamento de uma ação pelo ex-marido, com alegação de erro substancial no acordo de divórcio, em razão da entrega da totalidade do imóvel à recorrente. Em caráter liminar, foi determinado o bloqueio da posse e a venda do bem, inclusive fazendo constar restrição no cartório de registro de imóvel. O ex-marido da recorrente esteve com o título e a posse do imóvel até o mês de novembro de 2006, sendo, portanto, responsável pelo pagamento do imposto sobre a propriedade rural, nos termos da lei. Na nova matrícula do imóvel rural, consta o registro de apresentação da certidão negativa de débitos, expedida em abril de 2007. E, por fim, mesmo antes da transferência da propriedade em cartório, a regularidade fiscal do imóvel rural em nome do ex-marido está demonstrada pela certidão negativa com validade até 26 de outubro de 2006. Então, são alguns fatos, né? Vários fatos, e envolve uma aquisição de propriedade, depois uma ação judicial de separação, um partilho e o questionamento de quem seria o responsável pelo pagamento do imposto em relação a esse imóvel. Então vamos lá. Tem a questão preliminar aqui,
que a recorrente não alega essencialmente de defesa, em que exatamente que ela teria apresentado uma série de esclarecimentos e que não foi levado em conta para afastá-la do polo passivo. Em detrimento, então, de uma lavratura contra o ex-marido, que aqui é o senhor Osni. Ela é atriz. E o órgão julgador também, de primeira instância, ele teria negado a prestação jurisdicional porque não teria emitido uma avaliação explícita, fundamentação explícita sobre as questões do processo. Então, nesse ponto, eu falo alguma coisa sobre a natureza do procedimento fiscal, essa parte antes da lavratura, do auto ou da notificação, que é uma etapa pré-litigiosa, não há litigante nem acusado, tem um investigado. Então, o conflito de interesses ele realmente se concretiza e daí surge todas as garantias constitucionais a partir do momento em que o autuado, o contribuinte, o sujeito passivo, ele se opõe ao lançamento. E aí se inicia o contencioso. A declaração de ITR do exercício de 2004, que é o que nós estamos tratando aqui, ela foi recepcionada em 29 de novembro de 2005. E ela foi entregue em nome do ex-marido, o senhor Osni, ex-cônjuge. A autoridade fiscal intimou o contribuinte, o senhor Osni, então, e ele declarou que as obrigações tributárias deveriam ser imputadas ao seu ex-cônjuge, né, que é a ex-esposa, tendo em vista a partilha dos bens em ação de separação. Na sequência, então, com a resposta do seu Osni, a autoridade tributária intimou a recorrente, no caso, a ex-esposa, para apresentar a documentação do imóvel rural. Oportunidade, então, que poderia também esclarecer todos os fatos. A resposta foi protocolada em dezembro de 2008. E a senhora Astrid, ela alegou ser a parte legítima para figurar na relação tributária, cabendo direcionar o feito ou ao arrendatário do imóvel rural ou ao ex-cônjuge, responsável pelo imóvel até o ano de 2006. Então eu concluo que não é correto dizer que a fiscalização ignorou os esclarecimentos dos documentos apresentados. Na verdade, o agente lançador considerou que as razões não afastavam a condição de proprietária do imóvel rural. Eis um trecho da notificação. É uma justificativa muito sucinta, é verdade, mas é uma justificativa e dentro desse contexto, numa fase pré-litigiosa. Por sua vez, ao contrário do que afirma o recurso voluntário, o acórdão de primeira instância ele examinou detalhadamente a documentação e cuja fundamentação é hábil para justificar racionalmente as conclusões da decisão de piso. Nesse caso, da decisão da DRJ, a motivação é explícita, clara e congruente. Eu trago aqui só para ilustrar o resumo do voto da DRJ, mas a DRJ faz realmente uma análise e refuta os argumentos. Ela não se omite, ela é expressa, não tendo que há uma negativa, refuta os argumentos, os documentos e argumentos de forma genérica. Ela justifica sempre. Isso não quer dizer que as razões serão mantidas aqui pelo colegiado, mas sim que não se pode falar em falta de prestação jurisdicional. A divergência na interpretação do direito ou a discordância na avaliação das provas não tem um condão de atrair a nulidade do ato administrativo, nem configura cessamento de direito de defesa. É uma questão de mérito que será examinada logo à frente. Então, eu rejeito a nulidade do procedimento, assim como também a alegação de motivação deficiente da decisão de primeira instância. Bem, então vamos ao mérito. A questão de mérito é exclusivamente sobre a legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo. Ela, como ex-cônjuge, ex-esposa, diz que não seria responsável
pelos fatos geradores aqui de 2004. E sim, o seu ex-marido. Ou até o arrendatado. Eu falo aqui de início só que a matéria foi devolvida à apreciação do órgão julgador de segunda instância e esse tribunal ele não está vinculado às razões decididas da instância inaugural, podendo manter ou reformar o acordo recorrido por fundamento diverso, desde que, isso é importante, respeite o litígio que foi instaurado, delimitado pelos motivos do lançamento e pela contestação do conteúdo. Pois bem, então, a declaração de 2004 foi apresentada em nome do ex-cônjuge, isso eu já havia falado. De acordo com as provas que instruem os autos, tanto o seu Osni e a dona Astrid, eles estiveram casados sob o regime de comunhão parcial dos bens. A aquisição da fazenda Pindorama, de 6.000 hectares, ela, segundo a matrícula 14984, ela efetivou-se integralmente na constância do casamento, o título oneroso. Foi assim que eu entendi. Tem as páginas para consulta. Com efeito, inicialmente houve uma compra de 4.790 hectares em novembro de 97 e, logo na sequência, no ano seguinte, o registro da aquisição de 1.210 hectares, totalizando a área do imóvel de 6.000. Na matrícula do imóvel, o adquirente é apenas Osni Prates Pacheco, que é o ex-marido, não obstante qualificado como casado pelo regime de comunhão parcial de bens com a recorrente. A recorrente, ela ajuizou uma ação de separação, número 801, no ano de 99, então, posteriormente à aquisição. Entre os bens comuns integrantes do acervo da partilha, a fazenda Pindorama foi destinada, na sua totalidade, à ameação do ex-cônjuge, resultado da proposta de conciliação entre as partes, mediante a transformação da separação judicial litigiosa em divórcio consensual. O acordo foi homologado em março de 2003. A assentada lá da audiência, ela está na página 152 e 153. Termo de assentado. Apenas em 19 de outubro de 2006 foi expedido o formal de partilha. Em novembro do mesmo ano, a recorrente alienou o imóvel conforme escritura pública de compra e venda. Por força do formal de partilha, nova matrícula foi atribuída ao imóvel rural. Agora 25995. Do histórico de fatos, percebe-se que o imóvel rural constituía um bem comum do casal e, portanto, pertencente a ambos os cônjuges, em decorrência do regime de casamento. É o denominado patrimônio em mancomunhão, pelo qual o direito de propriedade e posse é indivisível, embora os cônjuges tenham direito à meação em decorrência do regime de bens. No cartório, quem tem imóveis, às vezes, e é casado, o imóvel pode estar no nome dos dois, os dois são os proprietários. Então já existe uma divisão lá no próprio título de propriedade. Ou pode ser como nesse caso aqui, que o proprietário é um deles, né, o que teria constado na escritura, mas é dito que ele é casado em comunhão de bens. Com a dissolução da sociedade conjugal e partilha dos bens comuns, o cônjuge virado, que é a recorrente, incorporou ao seu patrimônio individual a parte ideal que cabia ao varão, com extinção, então, da copropriedade do imóvel rural. Esse foi o raciocínio que eu fiz. O formal de partilha demonstra a transferência da metade ideal da propriedade do imóvel do ex-cônjuge ao outro. No entanto, o ex-cônjuge transmitente, que é o ex-marido, decidiu mover ação de anulação parcial do acordo homologado na audiência de instrução e julgamento de 2003,
sob a alegação de erro substancial, postulando que a partilha do imóvel estava limitada somente a 4.790 hectares, não ao todo, à totalidade. E isso acabou retardando a expedição do formal de partilha. Apesar da ação judicial proposta pelo ex-cônjuge, a litigiosidade sobre o bem em meia ação era apenas parcial, figurando a recorrente desde a data do matrimônio como proprietária do imóvel rural, como coproprietária do imóvel rural. Não há dúvidas que a falta de emissão do formal de partilha prejudicou a comercialização do imóvel rural, visto que a sua transcrição no registro cartorário é requisito necessário para a regularização da propriedade em nome da hora recorrente. Por outro lado, revestida da condição de coproprietária, a hora recorrente não esteve desprovida da posse do imóvel, possibilidade do uso ou fruição. Nunca o imóvel pertenceu apenas ao ex-cônjuge, ex-marido, mas sim ao casal de igual forma, em que o direito podia ser exercido da maneira idêntica. Aí eu trago a definição na lei do ITR, lei 9.933, de quem são os contribuintes e responsáveis. Digo basicamente o que a lei fala e complemento com o seguinte parágrafo. Os coproprietários do imóvel rural têm interesse comum em sua propriedade. Dessa forma, a responsabilidade solidária entre eles, decorrente do vínculo jurídico na realização do fato gerador. Enquanto contribuintes, estão obrigados pela totalidade dos tetos tributários relativos ao imóvel, não havendo ordem de preferência entre eles. E esse entendimento nós obtemos a partir da redação do artigo 124 do CTN, especialmente inciso 1 e seu parágrafo único. Por tais motivos, não é possível excluir a recorrente do polo passivo da relação tributária, considerando que a alienação do imóvel rural se deu apenas em novembro de 2006, quando se operou o negócio com terceiros. Até então, enquadrava-se como coproprietária do imóvel, ou após a formal de partilha, como proprietária da totalidade da área do imóvel. Aliás, como bem asseverou a Corte de Primeira Instância, é inaplicável o instituto da subrogação dos créditos tributários na pessoa dos adquirentes, no ano de 2006, uma vez que constou da respectiva escritura pública a apresentação de certidão negativa. Aí eu transcrevo o artigo 130 do CTN, que aborda essa figura, a figura da subrogação, na pessoa do adquirente, em relação aos impostos e demais tributos que estejam vinculados à propriedade ou domínio último posse. Provavelmente a expedição do formal de partilha, também no ano de 2006, foi acompanhada da exibição de certidão negativa. Inclusive tinha uma válida até 26/10 daquele ano. Assim como restou comprovada que na nova matrícula foi apresentada também uma certidão. Contudo, a regularidade fiscal para a prática de atos não alcança relevância no caso concreto, especialmente para a sujeição passiva da recorrente. Com efeito, o imóvel rural já nem pertencia, e através da individualização e partilha, coube por inteiro. Logo, não é apropriado falar em subrogação, isto é, substituição do proprietário anterior. Vale lembrar que a existência de certidão não impede a cobrança de dívidas do contribuinte responsável tributário apurados posteriormente, desde que não decadentes. Por último, quanto ao arrendamento, que ela também propõe que o arrendatário teria assumido a responsabilidade pelos débitos, eu digo que não há esse contrato particular não gera efeitos no campo da responsabilidade tributária, já que é a natureza jurídica ali é de natureza obrigacional. Não há uma transferência da posse plena com ânimos domini, de sorte que o proprietário do imóvel mantém-se na condição de contribuinte. E as conversões particulares, no caso o contrato, elas não têm a força de modificar a definição legal do sujeito passivo. Então, por todas essas razões, eu entendo que ela deve ser mantida no polo passivo, ainda que se possa discutir que poderia o ex-marido estar junto,
mas ela não pode ser retirada como coproprietária do imóvel rural na data da apresentação da declaração. Então, eu rejeito a preliminar e nego o provimento. Perguntas? Como eu disse, é uma situação um pouco diferente e pode ter algum questionamento, né? Perguntas? Não? Matheus. Acompanhe, presidente. Acompanhe também. Acompanho. Acompanhe. André? André? Acompanhe. Então, por unanimidade de votos, ajeitar preliminar e no mérito negar provimento ao recurso. 38 é repetitivo, item 39. Só vou terminar de anotar aqui. Uhum. Unânime. O item 39 tem como recorrente Francisco Franklin de Oliveira Filho. Espólio. E nós temos também uma situação particular, né? Peculiar aqui, que não é o trivial. Ou o trivial no sentido do comum, né? Do básico que nós tratamos rotineiramente. É um recurso contra um acordo que julgou improcedente a impugnação do exercício 2004, ITR, revisão da declaração do imóvel Fazenda São João do Burupatuba, localizada em Cachoeira do Arari, Pará, com 7.165,5 hectares a área total. Segundo a fiscalização, após intimação por edital, o contribuinte deixou de comprovar o BTN declarado, 20 centavos por hectare, por meio de laudo técnico. Em consequência, foi arbitrado o valor, R$ 101,94 por hectare, com base no sítio, saído do sítio. A ciência da autuação por via postal se deu em 29 de setembro de 2008. Na sequência, a meieira e cônjuge sobrevivente do contribuinte, Ana Maria Assunção, impugnou a exigência. Intimada do acordo de primeira instância, ela repisa os fundamentos de fato e direito à impugnação. Quais são? O contribuinte, que era seu cônjuge, faleceu em 7 de abril de 2012. Constituído o espólio, foi nomeado inventariante o seu Francisco, que era filho, que veio a falecer no dia 13 de dezembro de 2005. Com a morte deste último, a nomeação do novo inventariante se deu apenas no ano de 2009, com a assinatura do termo de compromisso. A autoridade fiscal enviou as intimações para endereço diverso, de maneira que a meieira e cônjuge, sobrevivente, não tomou conhecimento dos atos do procedimento de fiscalização, apenas da notificação. O sujeito passivo da relação jurídica é o espólio do contribuinte,
sendo que todas as intimações deveriam ter sido direcionadas ao inventariante. Alega a existência de equívoco também alega a existência de equívoco na área declarada, pois somente entregou a seu hereditário do contribuinte a quarta parte da fazenda, o que daria 1.791,37 hectares. O imóvel rural não é indiviso, tampouco há que se falar em condomínio. A legislação limita a responsabilidade tributária dos sucessores e da meação ao montante do quinhão ou meação. Cabe acolher, portanto, a nulidade das intimações, a ilegitimidade do sujeito passivo e o erro na declaração da área total do imóvel rural. Então, são essas diversas alegações. Mas, basicamente, se resume a nulidade da intimação, um reflexo na ilegitimidade do sujeito passivo e erro na declaração da área total do imóvel. Bem, o lançamento foi feito em nome, então, só do seu Francisco, e aí a impugnação se deu por meio do Conde Meira, pelo Conde Meira. Eu entendo que a legitimidade ter esse recursal do Conde Meira teve em vista a responsabilidade solidária entre os condôminos, não havendo ódio de preferência entre eles, né? E há a questão do cônjuge, há a questão do meieiro e há a questão do herdeiro. E o cônjuge pode ser herdeiro também, né? Uhum. Então, eu vejo que nessa parte satisfeitos os requisitos e também os demais, de modo que eu estou conhecendo o recurso. Então, eu enfrento esse tema. O primeiro tema é a legitimidade passiva. Então, aqui é uma questão de fato que envolve em datas, né, em alguns aspectos, para que se possa avaliar aqui se tem algum vício ou não nesse lançamento. Relata o cônjuge Meieiro que o nome do inventariante foi informado na declaração de TR de 2004. Porém, o espólio do contribuinte não foi regularmente intimado. Com relação a todas as intimações expedidas, assim como para a notificação, consta a identificação do falecido como sujeito passivo, em vez do espólio do contribuinte. Por sua vez, ao examinar a questão preliminar, questão prévia, né? O acórdão de primeira instância reconheceu que a declaração de TR trouxe a identificação do inventariante, o que caracteriza uma declaração de espólio. Entretanto, a decisão de PIS concluiu que a ausência da palavra espólio ao lado do nome do contribuinte falecido representa uma mera irregularidade sanável, que não acarreta nulidade. A ciência da notificação e a apresentação de impugnação pelo cônjuge meieiro produziram o efeito de convalidar o ato de lançamento. São essas as razões da decisão de piso em relação a esse ponto. Pois bem, então o contribuinte faleceu em 7 de abril de 2002. Alguns meses depois, em outubro do mesmo ano, o seu filho, que veio depois, em 2005, a falecer, ele assinou um termo de compromisso de inventariante. Como bem ressaltou a decisão de piso, o nome do inventariante foi informado no campo 14 da declaração, entregue em 27 de setembro de 2004, de sorte a mostrar que o contribuinte era falecido ao tempo da declaração, foi das 8 a 11. Antes do início dos trabalhos da revisão da declaração, o órgão de fiscalização federal tinha conhecimento da morte do contribuinte e deveria endereçar a intimação para o espólio na pessoa do inventariante. Para fatos geradores ocorridos até a data da morte, o espólio responde pelo crédito na condição de responsável tributário. Para fatos geradores entre a abertura da sucessão, seria, no caso, o falecimento, e a data da partilha, o imóvel rural pertence ao espólio, então ele responde a mais como contribuinte. Na hipótese de infração tributária, a autoridade fiscal faria então o lançamento ou em nome do espólio ou dos sucessores,
conforme o estágio do procedimento do inventário. Isso seria o básico, né? Em que pese tais aspectos, a autoridade fiscal conduziu todo o procedimento fiscal, inclusive o ato de lançamento, em nome da pessoa física falecida, além ou óbito, a existência do espólio e a indicação do inventariante. Para que todos possam fazer uma melhor avaliação, sem prejuízo de irem à fonte primária, que é o próprio documento, eu trago um trecho da descrição dos fatos pelo agente fiscal. Está aí transcrito. Utiliza a fiscalização apenas o termo contribuinte, o que poderia sugerir que está se referindo ao espólio, considerando o fato gerador posterior ao falecimento da pessoa física. Todavia, em nenhum momento é feita alusão às figuras do espólio, inventariante, herdeiros ou cônjuge, nem mesmo ao óbito. Aliás, é curiosa a descrição dos fatos pelo agente fiscal. Segundo a narrativa, após a intimação por edital, o contribuinte compareceu e pediu prorrogação do prazo, que lhe foi concedido até 26 de agosto de 2008. Ao final do prazo, o contribuinte não apareceu nem enviou representante. Certamente, a afirmação da presença do contribuinte deixa dúvida, tendo em conta o falecimento da pessoa física e a falta de esclarecimentos de quem seria o representante do espólio que esteve na repartição pública. Sobre o assunto, o recurso voluntário declara desconhecer quem teria pedido essa prorrogação do prazo e deixou depois de adotar providências. Além disso, a própria notícia da concessão do prazo adicional até essa data, 26 de agosto de 2008, para a apresentação de documentos, é despida de congruência com as próprias datas do edital. Podem ser comparadas com a leitura da folha 15 dos autos. De acordo com a instrução probatória, a fiscalização considerou válida a intimação efetivada por edital, tendo em conta que restou improfícua a tentativa anterior da ciência postal. Não há dúvidas que a intimação por edital deu-se em nome da pessoa física do falecido, sem qualquer referência a espólio, inventariante, sucessores ou cônjuges. B. Como sabido, a ciência por edital é ficta, decorrente do decurso do prazo previsto na lei. No presente caso, o edital foi publicado na franqueada ao público do órgão encarregado da intimação e responsável pela fiscalização. Daí porque seria indispensável ter o texto do edital conter a correta indicação dos dados do sujeito passivo, a fim de possibilitar o aperfeiçoamento da forma de intimação, ainda mais quando o inventariante sucessor de cônjuge reside em unidade de federação diversa da repartição pública. Eu não estou dizendo aqui que o edital foi afixado em local errado, equivocado, já que o domicílio do ITR é no local do imóvel. Estou apenas ressaltando essa ciência fixa do edital e a particularidade do caso para que pudesse realmente haver uma publicidade adequada. Nesse cenário, a matéria em discussão extrapola a mera irregularidade, pela falta da expressão espólio no nome do autuado, a qual essa irregularidade não teria o condão de prejudicar a regularidade do lançamento, se fosse somente isso, né? Ou, como visto hoje com a doutora Andréia, o acréscimo da palavra espólio indevidamente. É uma mera irregularidade que não prejudica. Tampouco os fatos apontam para a existência de um vício formal na identificação do sujeito passivo, em que há a possibilidade de convalidar o lançamento, quando o sujeito passivo correto exerce a plenitude do direito, inclusive mediante impugnação. Desde a instalação do litígio, o cônjuge meieiro invoca o erro na identificação do sujeito passivo, já que as intimações do procedimento não foram direcionadas ao espólio do contribuinte na pessoa inventariante. Em verdade, a própria motivação do lançamento resta comprometida, pois assentada na falsa premissa da ausência de atendimento à intimação fiscal, o que deu ensejo ao arbitramento do valor da terra nua. A falha do lançamento produziu efeito sobre o conteúdo do ato, e sendo assim, a marca atinge a própria motivação do ato administrativo, configurando um vício material. Há um vício intrínseco, contaminou o fundamento, de modo que o fundamento do arbitramento, de modo que o lançamento apenas seria possível a partir da edição de um novo ato, após a intimação válida do espólio, por meio do seu representante, para comprovar a expressão monetária.
embora tenha havido falecimento do inventariante em 2005 e a designação de um outro somente, o seu substituto somente em 2009, ou seja, posteriormente ao encerramento do procedimento, tais fatos não alteram as conclusões desse voto. Com efeito, permanece o vício na ausência de estimação válida do espólio, seja na pessoa do sucessor, do inventariante ou do cônjuge, né? Tendo sido constituído o pré-tributário em face da pessoa física falecida. Sendo assim, cabe tornar insubsistente o lançamento por legitimidade passiva, e no presente caso não é convalidado uma vez que é associada à existência de um vício na natureza material. Deixo examinar as demais questões, por desnecessárias, e aqui, a título apenas ilustrativo, em relação ao ano de 2005, ao exercício 2005, que envolve também a mesma questão da legitimidade, há 5 anos atrás, o processo caminhou independente, ele foi dado o mesmo destino, ou seja, foi reconhecido também a legitimidade, erro na identificação do sujeito passivo. Embora não exatamente o raciocínio é na mesma linha, mas não com essas palavras, com essa linha argumentativa aqui que eu fiz, na sua integralidade. Desse modo, então, eu estou conhecendo o recurso e dou provimento para tornar subsistente o lançamento por erro na identificação do sujeito passivo. Aqui também é uma questão que pode gerar debates ou divergências de entendimento. O ponto aqui, que já adianto, um ponto para mim bastante importante, é esse fato de ter indicado o nome do inventariante na declaração. Esse conhecimento. Isso é um fato relevante para mim nessa análise. Perguntas? Todos calados, então votamos. Matheus. Bom, eu já tive a oportunidade de manifestar anteriormente, também entendo que há um vício no lançamento de natureza material, razão de erro na identificação do sujeito passivo. Estou de acordo com o relator. Pedro. Acompanhe. Aide. Rodrigo. André. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, dar provimento aos recursos voluntários. Oi, pois não. Gente, eu queria antes colocar o Resultado. resultado, não desse, mas dos outros, eu queria só, porque tem repetitivo, né? Tenho 40 e 41. Então, são duas observações. A primeira é só para dizer para o doutor Matheus, que é o Matheus, nesse caso eu entendo que é vício material, mas nem sempre a legitimidade passiva, para mim, é vício material, só para o senhor ter conhecimento. Tem casos que pode ser um vício formal, e até casos pode ser uma simples irregularidade. Vai depender da gravidade, né? Esse aqui, a gravidade envolve a motivação. E o segundo detalhe é apenas só para deixar registrado, presidente, assim, como servidor público, né? Uhum. Eu acabei, como o processo está disponível, os repetitivos, eu acabei olhando os outros, e eu não tenho certeza se... Me parece que um deles, pelo menos, não tem essa informação. Eu olhei rapidamente, mas parece que não tem essa informação do nome do inventariante previamente. O que quero dizer com isso? Que talvez se eu fosse analisar aquele, eu não reconheceria a legitimidade passiva. Mas aí pode-se adotar... É a ideia do... a equipe... Aquele ditado sem ser bruto, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco, né?
Então, cabe a PGFN embargar, se for o caso. A né? despeito de ser do nome do contribuinte. Né? Eu acho que é, sabe? Eu não estou mais fazendo essa análise, não. É porque se verifica assim, quando se faz o lote, um repetitivo, o caso é o mesmo, etc. Mas um detalhezinho no fato pode fazer diferença. Para mim, faria diferença. Porque aqui a administração ela tinha conhecimento e o contribuinte era falecido. Então ela tinha que ter mais atenção. Ela não pode tratar como o contribuinte estivesse vivo. Diferente quando a declaração ela omite isso. Ela omite essa informação e pode até causar em erro, né? Levar o erro, né? A administração. Então tem que ser analisado a repercussão disso. Vamos manter o lote repetitivo. Não vou excluir, não, tá? Porque senão ia precisar de uma análise muito aprofundada aqui. Deixa aí. Então, o 39 se repete para o 40 e o 41. Certo? Bem, querem fazer mais um? O 42? Para finalizar, então, 42, né? Então, vamos. Ou vamos encerrar e deixar ele para amanhã? O pessoal que decide. Acho que tá bom, porque a gente já tá em dia, né? Tá, mais ou menos, né? Mas eu acho que tá tranquilo O amanhã. senhor que fala, doutor Cleberson, é complexo ou não é? Ou a gente mata aí? Deixa eu verificar aqui. Ai, ai. Já são 18h35, amanhã a gente tá tranquilo. Vamos deixar ele para amanhã? Pode ser? Ótimo. Ele é um assunto interessante também, mas eu acho que não vai dar assim tanto debate não. Mas podemos deixar para amanhã, até envolve condomínio, com propriedade também, né? É sempre um assunto Então, só um diferente. minuto. Eu vou encerrar a gravação então, tá? Só um minuto, vou encerrar. Encerramos a sessão